Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas de todo o Brasil! Estamos aqui junto com você para trabalhar essa disciplina maravilhosa. Eu sou o professor Pedro Canezin e eu vou trabalhar com você a disciplina de processo penal. Chega aqui com a gente, vai mandando aquele comentário, vai dando aquele like aqui no nosso ao vivo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante você que está se preparando para provas de tribunais, carreiras policiais, independente da banca que você vai pegar, processo penal no edital. É claro que você só vai estudar os tópicos específicos, mas é claro que a gente vai dar aquele subsídio, aquela força que você precisa, que vai ser atinente a todas as áreas aí de concurso público. Bacana? Nós vamos começar literalmente nessa nossa aulinha de hoje com o primeiro tema que costuma ser cobrado do processo penal, que é a introdução ao processo. Pedro, mas como assim? Olha só. O processo penal, eu particularmente gosto de começar trabalhando com você noções introdutórias, para aí sim nós adentrarmos diretamente o Código de Processo Penal e também falar um pouquinho a respeito dos princípios atinentes ao processo. Bacana? Então vamos começar essa aula maravilhosa aqui com você. Vem aqui comigo para a gente começar a trabalhar um pouquinho de processo penal, doutor. Olha só que legal. Para quem não me conhece, doutor, vamos lá? Para quem não me conhece, novamente, eu sou o professor Pedro Canezin, sou seu professor de Direito Processual Penal, tenho alguma expertise relativamente boa em provas de concursos públicos e sou perito oficial aqui do estado do Paraná. Bacana? E eu quero começar a nossa aulinha de hoje falando um pouquinho da introdução. Esse é o tema da nossa aula, doutor. Introdução ao processo penal. Olha que interessante, ó. Quando a gente começa com a introdução ao Código de Processo Penal, introdução ao Código de Processo Penal e também ao processo penal, eu gosto de sempre trazer assim, ó. Esse tema, doutor, é um tema mais doutrinário. Por ele ser um tema doutrinário, eu particularmente gosto de trabalhar com você assim, ó. A nomenclatura direito processual penal. Olha que interessante. Vamos lá? Vamos literalmente começar pelo começo? Quando a gente pega essa área mais específica, que é a área de direito processual penal, doutor, sempre que você estudar qualquer disciplina que comece com o nome de direito, olha que interessante. Sempre que você estudar qualquer disciplina, deixa eu só mudar o meu pincelzinho aqui. Olha só que interessante. Sempre que nós começarmos a trabalhar com essa disciplina de direito, você tem que entender que o direito processual penal, ele também é uma área do direito. E a palavra direito significa, sabe o que, doutor? Olha só. A palavra direito significa um conjunto de normas e princípios. Conjunto de normas e princípios. Isso é importante que você saiba. Pedro, por que é importante que eu saiba que o direito é um conjunto de normas e princípios? Pedro, eu sou formado em direito e eu nunca tinha ouvido falar nessa porra. Pois é, quando você pega direito constitucional, quando você pega direito administrativo, a palavra direito vai trabalhar o conceito de conjunto de normas e princípios. E aí você indagaria para mim, Pedro, mas qual que é a diferença entre norma e princípio? Qual é mais importante? Doutor, norma é aquilo que você efetivamente constata na lei. É tudo aquilo que você efetivamente percebe que está positivado, está escrito em um ordenamento jurídico. Tudo bem? Isto vem a ser norma. Pedro, e o princípio? Princípio, doutor, perceba, princípio vem a ser a essência de cada um dos institutos. É o nascer, é a ideia que aquele instituto traz. E aí, olha que interessante o que a doutrina fala. A essência, doutor, sempre prevalece sobre a forma. A essência sempre prevalece sobre a forma. Então, se você fosse dizer qual que é mais importante, uma norma ou um princípio? Doutor, sem dúvida, o princípio ele é muito mais amplo. O princípio ele é o pilar que sustenta o ordenamento jurídico. Por isso que a essência sempre prevalece sobre a norma, ou sobre a forma, como eu trouxe para você exemplificado aí. Então, isso vem a ser direito. Direito é um conjunto de normas e princípios. Se eu trago para você que o direito é processual penal, significa dizer que é o conjunto de normas e princípios aplicados ao processo penal. Tudo bem? Bacana? Muito simples essa noção introdutória. A gente consegue bater com bastante propriedade aí na prática. Superado esse tema, doutor, o que eu quero trabalhar com você ainda aqui? Quando a gente estabelece um verdadeiro conceito, olha só, conceito de direito processual penal. Olha que interessante.
Quando nós estabelecemos um verdadeiro conceito do direito processual penal, esse seria, digamos assim, a nossa primeira etapa importante em se tratando de tema de processo penal. Doutor, processo penal, naturalmente, a sua essência parte como um ramo do direito público. Olha só, trata-se de um ramo do direito público, efetivamente. Trata-se de um ramo do direito público. Aí você vai dizer, Pedro, mas por que o direito processual penal ele é um dos ramos do direito público? Olha que interessante, doutor. Trata-se de um dos ramos do direito público justamente porque ele é regido pelo princípio da verticalidade, ou seja, o Estado impondo coisas em relação ao particular com base na supremacia do interesse público e na indisponibilidade do interesse público. Certamente você acaba vendo tudo isso nas suas aulinhas de direito administrativo. Bacana? Então trata-se de um ramo do direito público que vai trabalhar justamente com o quê? Olha só, que objetiva aplicar a lei penal, que visa aplicar a lei penal, olha que interessante, que objetiva aplicar a lei penal de acordo ou de forma legítima, vale dizer, obedecendo efetivamente os trâmites constitucionais. Bacana? Então, aplicar a lei penal nos moldes da Constituição. Nos moldes da Constituição Federal de 88, ou seja, de forma legítima. Ok? Doutor, eu não sei se você sabia, de nada vale as aulas do seu professor de direito penal, de nada vale as suas aulas de penal se você não tiver o processo. Doutor, o processo instrumentaliza a aplicação do direito penal. Quando você vai lá para o direito penal, crime de homicídio, você vai lá, pena de 6 a 20 anos, beleza. Você já consegue aplicar a pena no cara? Claro que não. Para aplicar essa pena, você precisa percorrer um meio que exige contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Isto vem a ser o processo. É um meio para aplicação da lei penal nos moldes da Constituição, para que essa pena seja aplicada de maneira legítima. Show de bola? Então isso vem a ser um conceito um pouco mais simplista, um pouco mais basal, digamos assim. Avança aqui comigo. Vamos trabalhar com a questão, olha só que interessante, da finalidade. Vamos melhorar primeiro? Vamos colocar primeiro o objetivo, né? Qual seria o objetivo do direito processual penal? Acabei de trabalhar com você. Vou até colocar em caneta vermelha o verbo, ó. Instrumentalizar. Instrumentalizar a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, doutor. Então, isto vem a ser a questão do objetivo. O objetivo seria justamente instrumentalizar a aplicação da lei penal nos moldes da Constituição. Ou seja, criar instrumentos que qualquer um do povo olhe e efetivamente caracterize como sendo legítima aquela implementação de pena. Doutor, sempre que alguém sofrer alguma situação em que se exige essa condição, por exemplo, de legitimidade constitucional, é importante que você entenda esse objetivo a priori aí também. Bacana? Avança comigo, vem comigo, e agora eu quero trabalhar com você algumas finalidades. Muitas vezes o objetivo, doutor, olha só, o objetivo, muitas vezes, ele casa com a finalidade. Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte, doutor, olha que interessante, eu vou trabalhar com você aqui a finalidade. Perceba. Quando eu trabalho com você a tal da finalidade, as bancas costumam trabalhar tecnicamente com duas, não é? A finalidade, existe uma finalidade imediata, cuidado agora, tudo bem? E existe uma finalidade imediata, secundária, tudo bem? Vamos lá. Quando a gente trabalha, portanto, com a finalidade do processo penal, a gente pode dizer que existe uma finalidade imediata, e existe também uma finalidade imediata. Como é que seria isso, Pedro? Vamos lá? A finalidade imediata do processo penal seria justamente a aplicação da lei penal, a aplicação da lei penal, enquanto a finalidade imediata
Você vai dizer assim, Pedro, mas por que eu tenho que aplicar a lei penal? Doutor, para que seja efetivamente concretizado nas pessoas que vivem naquela sociedade o sentimento de justiça. Neste caso, enaltecendo aquilo que a gente chama de paz social. Então, a finalidade imediata seria justamente atingir a paz social. Tudo bem? Então, isso tem a finalidade imediata, atingir efetivamente a paz social por intermédio do cumprimento da lei penal pelo direito processual penal. Bacana, legal. Trabalhamos, portanto, agora a finalidade, que é um ponto para nós importantíssimo aí também. Show de bola? Superamos, então, essa noção mais introdutória, mais conceitual, que exige um pouquinho de você. Agora, doutor, permita-me avançar para o tema de fontes. O tema de fontes em direito processual penal sempre é um tema muito bom. Até porque quando você começa a estudar, muitas vezes você se enrola nesse tema aqui. Então vamos lá, olha só que interessante, fontes. Olha só. Para nós falarmos a respeito das fontes do direito processual penal, doutor, olha só que interessante. Primeira fonte. Existe uma fonte que nós costumamos chamar de fonte material. Fonte material e 2. Fonte formal. Tudo bem? Sempre que a banca te perguntar o que vem a ser uma fonte material, doutor, ela está te questionando a seguinte tese. Quem no Brasil efetivamente poderá legislar sobre processo penal? Materialmente, quem tem a prerrogativa de editar direito processual penal no Brasil? E é por isso que aqui eu invoco com você o artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal de 88. Doutor, versar sobre direito processual penal, legislar sobre direito processual penal, é competência privativa da União. Somente é a União quem pode legislar sobre direito processual penal. Só que se você for lá no parágrafo único do artigo 22, você vai ver que lei complementar poderá, em pontos específicos, atribuir essa função somente aos estados e ao DF, nunca aos municípios. Tudo bem? Peço depois que você dê uma lidinha na Constituição Federal nesse dispositivo. Doutor, a regra no Brasil é que é somente a União quem pode legislar sobre direito processual penal. Em peculiaridades, em casos específicos, lei complementar pode delegar essa função para estados e para o DF. Tudo bem? Isso nos moldes do parágrafo único do artigo 22. Isto vem a ser a chamada fonte material do direito processual penal. Agora permita-me avançar com você com a chamada fonte formal. Doutor, sempre que for questionado para você quais são as fontes formais, aqui você tem que se lembrar de onde efetivamente emana aquele direito. Qual é o dispositivo legal que efetivamente emana aquele direito? Doutor, fontes formais, novamente aqui nós temos que dividir em fontes. Perceba, olha só que interessante. Fonte formal, 2.1, imediata ou primária ou principal. Imediata, primária ou até mesmo principal. Quais são as principais fontes do direito processual penal? Vamos lá? Vem aqui comigo. Primeiramente, eu queria elencar com você a Constituição Federal de 88. Pedro, a Constituição é fonte de direito processual penal? Meu Deus, claro que é. Quer um exemplo? Princípios constitucionais, que é um tema que nós veremos, inclusive, já já. Olha que interessante. Princípios constitucionais é justamente um tema em que você pega princípios aplicados ao processo penal. Tudo bem? Além disso, o CPP, o Código de Processo Penal. Doutor, o CPP, hoje você sabe que o CPP, se você for ver, ele é um decreto-lei. O CPP não é lei. Só que olha que interessante, ele foi sancionado, doutor, em 1941. Tudo bem? Entre 1941 e 1942. O CPP ele é muito antigo. À época, decreto-lei era vigente.
era possível de ser realizado. Hoje não mais existe, não mais se pode fazer o chamado decreto-lei. No Brasil isso não pode ser feito mais. Decreto com força de lei. Mas, como nós não temos uma lei efetiva, lei ordinária, regulamentando o processo penal, continua sendo aplicado o decreto-lei de 1941. E aí, este decreto ele teve que passar pelo filtro da Constituição de 88 para legitimar alguns dispositivos dele. Por isso que em alguns momentos da matéria eu vou falar para você, ó, pessoal, isso aqui não está mais vigente, isso aqui não tem aplicabilidade porque não foi recepcionado pela nossa Constituição. Tudo bem? Então, o CPP também é fonte imediata, fonte direta ou primária do processo penal. Além disso, doutor, qualquer outra lei especial juntamente com os tratados internacionais. Tratados internacionais também serão considerados fonte primária. E, por fim, as chamadas súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes, que você sabe que súmula é nada mais do que uma decisão de tribunal resumida enumerada. Se a súmula for vinculante, necessariamente quem emanou essa súmula foi quem, doutor? STF, ok? Somente o Supremo Tribunal Federal é quem tem a prerrogativa de exarar súmulas vinculantes, ok? Bacana? Então estas vêm a ser, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, as chamadas fontes imediatas, primárias ou principais, ou até mesmo diretas, pode complementar aí também, do direito processual penal. Agora, permita-me estabelecer com você as chamadas fontes mediatas, secundárias ou até mesmo acessórias ou indiretas. Acessórias ou indiretas do processo penal. Pedro, mas quais seriam essas fontes no caso em concreto? Olha que interessante. Aqui, doutor, eu começo com você com a doutrina. Pedro, o que é doutrina? Doutrina é fonte do direito processual penal, doutor? Claro que é. Doutrinas são nada mais do que pessoas com notório saber de uma área do conhecimento capaz de falar sobre aquele assunto. Então, a doutrina, efetivamente, sim, é uma fonte, só que é uma fonte secundária, uma fonte imediata, que muitos julgados, muitas vezes, acabam subsidiando suas decisões em entendimento doutrinário. Tá? Em seguida, a jurisprudência. Doutor, súmula convencional, jurisprudência. As súmulas convencionais, elas são consideradas também fontes do direito. Jurisprudência são decisões de tribunais. Então, esse tribunal emana uma decisão sobre respectivo tema e ela acaba sendo justamente também uma fonte imediata, secundária ou acessória. E, por fim, eu gostaria de elencar com você aqui também, doutor, a última fonte que é a que mais cai. Costumes. Pedro, costume é fonte do direito? Doutor, meu Deus, claro que é. Costume é fonte, mas é fonte secundária, é fonte imediata do direito. Quer um exemplo de costume? Eu gosto sempre de trazer algumas reflexões aqui. Um costume, de acordo com a doutrina, doutor, para que seja considerado costume, ela precisa de um elemento subjetivo e ela precisa de um elemento objetivo. O que é o elemento subjetivo? A pessoa tem que saber que aquilo não é certo. E o que é elemento objetivo? As pessoas do povo têm que olhar para aquilo certamente com bons olhos. Tudo bem? Vamos lá. Imagina que eu passo diante de uma igreja. E diante desta igreja eu faço o sinal da cruz. Eu te pergunto, isso é um costume? Doutor, não. Sabe por quê? Na tua cabeça, ou na cabeça do povo, se você deixar de fazer isso, você será punido? Não. Em tese, não. E nem todo mundo faz isso também. Pronto. Fere o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Neste caso, fazer sinal da cruz não é considerado um costume. Agora, quer ver? Imagine a seguinte situação. Uma advogada criminal, linda, maravilhosa, corpão, ela vai para a praia. Ela vai tomar sol, só que ela tem uma audiência às 4 da tarde. O que ela faz? Ela simplesmente pega, ela está de biquíni tomando sol, ela fecha o seu biquíni com uma toalha, entra no seu carro e vai para o fórum. Chega no fórum, ela tira a toalha e faz a audiência de biquíni. Doutor, eu te pergunto, as pessoas do povo veem isso com bons olhos? Claro que não. E ela sabe que isso não pode ser feito? Doutor, eu garanto que sabe. Pronto. Neste caso, é considerado fonte do direito e esta advogada poderá ser punida por essa conduta. Percebeu? Neste caso, trata-se de um costume. Portanto, costumes são sim fonte também do direito. Bacana? Só que são fontes secundárias, fontes imediatas. Show de bola? Superado então o tema de fontes, eu quero bater o último tema relativo justamente a quê, Pedro? Justamente a introdução ao processo penal, que são os sistemas processuais penais.
penais. Doutor, permita-me entrar com você nesse tema, é um tema bastante interessante porque eu tenho certeza que é um tema que você vai usar o resto da sua vida em se tratando de processo. Então vamos trabalhar aqui o último teminha hoje, que são os sistemas processuais penais. O último teminha da introdução ao processo, que fique claro, hein? Sistemas processuais penais. Tudo bem? Dentro dos sistemas processuais penais, doutor, eu gosto de elencar sempre 3. Só que nós vamos falar apenas das características de 2 e em seguida nós introduzimos o terceiro. Eu acho que fica um pouco mais fácil para o nosso entendimento aí na prática. Doutor, eu gosto sempre de trazer o tema de sistemas processuais penais em uma tabela. Eu acho que fica um pouco mais didático. Então, permita-me fazer isso, que eu acredito que vai facilitar bastante o seu estudo aí. Vamos lá? Vamos trabalhar, portanto, esses sistemas processuais penais. De um lado dessa tabela... Ah, Pedro, por que você faz essa tabela ondulada e não em linha reta? Porque para você a linha reta não vai aparecer linha reta, ela vai ficar torta, porque você tem ângulo aqui. Então eu coloco ondulado para não ter problema algum aqui. Show? Então vamos lá. Existe um sistema, doutor, chamado de sistema inquisitivo. E existe um segundo sistema que nós chamamos de sistema acusatório. Olha que interessante. Existe o sistema inquisitivo e existe o sistema acusatório. Pedro, mas o que são? Qual é o conceito de sistemas processuais penais? Sistemas processuais penais, doutor, nada mais são do que as regras que serão aplicadas ao regimento do processo. Então, são regras a serem obedecidas. Isso é um sistema. Significa sistemático conjunto de regras que vai reger toda a tramitação do processo. Isso é um sistema processual penal. Tudo bem? Então, olha que interessante. Quais são as regras atinentes ao sistema inquisitivo? Doutor, primeiramente, é instintivo na sua mente trabalhar da seguinte forma. É instintivo que você saiba, sempre que você fala a palavra inquisitivo, você lembre de Inquisição. E aí você se lembra que na Santa Inquisição, a primeira característica desse sistema é que existe uma coisa chamada de concentração de poder. Concentração de poder na figura de uma única pessoa. Doutor, a mesma pessoa pelo sistema inquisitivo, a mesma pessoa é quem julga, é quem acusa e é quem defende. Lembre-se nesse momento da Idade Média em que a igreja tinha as mãos do poder, não é? Ou até mesmo o absolutismo. Doutor, no absolutismo o rei era ele quem acusava as pessoas, julgava e defendia se necessário, se ele achasse necessário. Então, olha que importante para nós essa introdução ao sistema inquisitivo. Em seguida, eu trabalho com você, perceba. Olha só, além de concentração de poder com as 3 funções sendo exercidas pela mesma pessoa, além disso, vamos falar de algumas características do réu. Doutor, no sistema inquisitivo, o réu será considerado culpado até que se prove o contrário. O réu será considerado culpado. Pedro, por quê? Porque o povo falou que ele é culpado. Basicamente isso. Ou porque o soberano tem poder, muitas vezes advindo divinamente, falou que essa pessoa é culpada. Pronto, neste caso o réu será considerado culpado. Lembrando que este réu, ele não é detentor de direitos, doutor. Aqui ele é mero objeto de análise. Mero objeto de análise que sequer, muitas vezes, nem pode dar a sua opinião sobre os fatos. Este significa, quando eu digo para você que ele é mero objeto, significa que quem vai julgar pode ou não perguntar alguma coisa para ele. Pode ligar, pode fazer descaso, ele decide. Ok? Então, o réu será considerado culpado até que se prove o contrário. Ele será considerado mero objeto de análise processual penal. Ok? E ele não é uma pessoa detentor de direitos. Não há direitos para ele. Ok? Não há direito para a pessoa do réu. Terceira, confissão, doutor. Olha que interessante. A confissão no sistema inquisitivo, ela tem valor substancial e absoluto. Tanto é que a confissão nesse sistema é chamada de rainha das provas. Doutor, no sistema inquisitivo o que se busca é a confissão. O cara confessou? Pronto, está condenado. É mais ou menos assim que funciona. Então a confissão aqui, ela tem valor absoluto, sendo apelidada no sistema inquisitivo de rainha das provas. Tudo bem? Sendo apelidada aqui de rainha das provas.
Show de bola? Bacana? Isto vem a ser a tal da confissão. E por fim, doutor, para a gente finalizar esse tema, olha que interessante. Como última característica, não existe segurança jurídica no sistema inquisitivo. Não há segurança jurídica. Vale dizer, não há direito adquirido, ato jurídico perfeito, nem coisa julgada. Não existe segurança jurídica. Se hoje o cara falou que você é inocente, amanhã ele pode acordar de mau humor, chamar você novamente e falar assim, não, a partir de hoje eu pensei bem e eu acho que você é culpado. Pronto. Percebeu? Não existe segurança jurídica. Bacana? Muito importante. E quinta e última característica. Doutor, no sistema inquisitivo, vige o sigilo. Tudo acontece em portas fechadas. Nada, nenhum ato processual aqui no sistema inquisitivo será considerado público. Isso é importantíssimo para você também entender esse ponto da matéria. Diferente daquilo que nós vamos trabalhar já, agora, na verdade agora, né? Nem já, com o sistema acusatório. Vamos fazer a comparação? Sempre que costuma cair isso em prova, é interessante que você saiba que deve ser feito comparações entre os dois. É por isso que eu coloquei isso em um quadro. Aqui, no sistema inquisitivo, há concentração de poder. Já no sistema acusatório, não. No sistema acusatório, há divisão dos poderes. Divisão dos poderes. Olha que interessante. Aqui no sistema acusatório, quem julga é o juiz. Quem acusa, hoje você sabe, é o órgão oficial do Estado chamado de Ministério Público. E quem defende é o próprio advogado e o seu cliente. Tudo bem? Então existe divisão dos poderes no que tange a questão do sistema acusatório em relação ao inquisitivo. Essa é a primeira coisa que marca a diferença. Você vai perceber que eles são diametralmente opostos. Quer ver? Aqui no sistema acusatório, o réu, doutor, o réu, ele será considerado inocente até que se prove o contrário. Olha só, ele será considerado inocente até que se prove o contrário. Você sabe bem disso, sim ou não? Olha que interessante. Inocente até que se prove o contrário. Além disso, este réu, ele não é mero objeto de análise aqui no sistema acusatório. Hoje, o réu, ele é considerado detentor de direito. Detentor de direito. Isso é muito importante que você saiba. Show de bola? Ele será considerado detentor de direitos. Além disso, confissão. Vamos lá. A confissão no sistema acusatório, doutor, a confissão ela é meramente relativa. Tanto é que se tiver no seu edital o tema de provas que você verá comigo, nós veremos que a confissão no Brasil ela não é absoluta. Hoje a confissão no Brasil ela é relativa, ela é divisível e retratável. Nós veremos isso já. Então olha que interessante, a confissão, você vai dizer que ela é um ato relativa. A confissão ela é meramente relativa. Ela não é a rainha das provas no sistema acusatório. Muito importante. E, por fim, as duas últimas características é que aqui existe a segurança jurídica, que você costuma ver lá em direito constitucional, tudo bem? E aqui o processo ele é público. Publicidade dos atos processuais. Não sei se você percebeu, doutor, não sei se você percebeu, quando a gente trabalha a questão do sistema acusatório inquisitivo, eles são muito contrastantes um com o outro. Quando nós estudamos uma coisa que nós chamamos de objeto de estudo do processo penal, estamos falando da persecutio criminis. O objeto de estudo, se o direito processual penal é uma ciência autônoma, doutor, toda ciência autônoma tem um objeto de estudo. Pedro, qual é o objeto de estudo do processo penal? É a persecução criminal. Doutor, é justamente a pretensão punitiva do Estado. Sempre sendo feito de maneira legítima. Isto para nós também é importantíssimo. E só para a gente fechar a nossa introdução e continuar os demais temas, eu falei para você do sistema inquisitivo e falei do sistema acusatório. Olha só, agora eu tenho que bater com você um sistema que ele não é o sistema majoritário. Existe uma vertente e uma corrente doutrinária que trabalha com esse próximo sistema, que é um sistema misto. Olha que interessante. Nesta vertente, nós temos um doutrinador bastante relevante para nós em processo, que é o Hélio Tornaghi. Tudo bem? O Hélio Tornaghi é justamente um doutrinador que vai trabalhar esta vertente, afirmando que, na verdade, o sistema brasileiro é um sistema misto. Por quê? Porque, olha só,
Anote aí no seu caderno. O objeto de estudo do processo penal, doutor, é a persecução criminal. É a persecutio criminis. É a persecução criminal. Esse é o objeto de estudo do processo penal. O processo penal estuda a persecução criminal ou a pretensão punitiva. E hoje você sabe que a persecutio criminis ela é formada por uma etapa preliminar, que é naturalmente preliminar, que ela é naturalmente inquisitiva, e a etapa processual. E a etapa processual, doutor, ela é acusatória. Então, olha só, para o Hélio Tornag, existe uma vertente preliminar, que é a investigação, que nós lá na frente veremos como inquérito policial, e o processo e a vertente processual, que é o processo propriamente dito. Doutor, nós veremos que as investigações criminais, notadamente o inquérito, ele é inquisitivo, enquanto o processo é acusatório. Por isso que o Hélio Tornag fala que no Brasil o sistema é misto. Mas, doutor, esse não é o entendimento das bancas, e agora pasme. Com a reforma do pacote anticrime, com a inserção do capítulo dos juiz das garantias, que foi a modificação que nós tivemos, expressamente nós temos adotado. Doutor, anote, por favor, para a tua prova e para as bancas, no Brasil, o sistema adotado, apesar dessa vertente doutrinária minoritária, o Brasil vige o sistema acusatório. E qual que é a justificativa? Pedro, mas o inquérito ainda existe, ele é inquisitivo. Pois é, mas ele é dispensável. Tudo bem? Então, no Brasil, vige o sistema acusatório. E é este o posicionamento que você vai levar para a tua prova, é este o posicionamento que você precisa para acertar a questão. Inclusive, agora, foi trazido no nosso Código de Processo Penal de maneira expressa. E nós trataremos isso também no momento oportuno. Bacana, doutor? Com isso, nós fechamos essa nossa primeira introdução ao processo penal e eu espero sinceramente que você tenha entendido bastante bem. Show?